Fala aí, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, mais um dia aí triste pro torcedor vascaíno, né? O Vasco chegou à marca de ter o seu pior início na história da Série B. Inaceitável a permanência do técnico Marcelo Cabo. Na minha opinião, já está fazendo hora extra, já é para ser mandado embora. Tem que ser mandado embora. Não é possível que essa diretoria do Vasco não está assistindo os jogos. Não é possível que essa diretoria do Vasco não está vendo que o Vasco não vai subir para a primeira divisão com esse treinador. E muito menos, meu amigo, com esse elenco aí, se não contratar, vai ficar na segunda divisão por muito tempo. Vamos falar da situação do Vasco e como que está a vida do Vasco na Série B. E também o que esperar do próximo jogo do sábado aí contra o Confiança. Mas antes, né, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, ajudar o nosso canal aqui a crescer, a continuar crescendo, a chegar a 150 mil inscritos. A fase não anda nada fácil, mas obrigado aí a todos aqueles que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos. Bom, pessoal, ontem o Vasco infelizmente perdeu mais uma na Série B, né? Já não é novidade, né? O Vasco continuar perdendo, virando saco de pancadas na Série B. Time minúsculo jogando na Série B, não consegue vencer ninguém. Time medíocre, time do Vasco. E ontem meio que o péssimo trabalho que está sendo feito pelo Marcelo Cabo foi meio que escondido aí, meio que camuflado com a expulsão do Bruno Gomes, né? Ontem era para ficar bem mais nítido aí que o Marcelo Cabo perdeu totalmente o controle do time do Vasco, ele não consegue treinar esse time do Vasco, mas a expulsão do Bruno Gomes deu aí mais uma sobrevida ao Marcelo Cabo, que infelizmente eu não acredito que a diretoria do Vasco vai ter peito para mandar ele embora, porque eu estou vendo essa atitude da diretoria do Vasco, pelo contrário, né? Já vi Alexandre Pássaro falando que tem um bom relacionamento com o Marcelo Cabo e também o presidente Jorge Salgado tem um bom relacionamento com o treinador. Não vai ser mandado embora, nem adianta, né, a gente ficar aqui falando, o Marcelo Cabo vai ser demitido hoje, vai ser demitido hoje. Não vai cair, meu amigo. A diretoria do Vasco e não tem coragem de mandar o Marcelo Cabo embora e infelizmente o Vasco vai ficar nessa miséria que a gente está vendo aí na segunda divisão. Não consegue ganhar de ninguém, ainda tem esses jogadores infantis aí que nem tinha que vestir a camisa do Vasco, como essa porcaria de Bruno Gomes, que pra mim é um jogador inútil, só é expulso. O cara tem mais expulsão do que jogos com a camisa do Vasco. Não vejo necessidade de um jogador desse fraco continuar vestindo a nossa camisa. O Vasco hoje tem o seu pior início na história da Série B aí, das vezes que o Vasco participou, infelizmente, desse campeonato maldito que o Vasco está disputando pela quarta vez na sua história. Esse é o pior começo aí da história do Vasco, né? E as pessoas acham que isso é normal, né? Acham que tem que ter calma, não é o momento de cobrar, tem que continuar Marcelo Cabo, tem que desenvolver o trabalho. Tá aí o desenvolvimento do trabalho, projeto Série C, porque é isso que eu tô assistindo em todos os jogos do Vasco. A irregularidade no Vasco, meu amigo, é gigantesca. O time não consegue ter padrão, o time não consegue emplacar uma sequência de bons jogos, ou emplacar uma sequência de resultados positivos. Nem precisa ser de bons jogos, porque bons jogos esse time aí já deixou bem claro que não vai fazer nessa temporada. Pelo menos resultado, meu amigo. Torcedor quer resultado. Torcedor quer ver essa porcaria de volta na primeira divisão, sem cair, sem precisar passar por essas humilhações. Todo ano o time briga para não ser rebaixado e quando não cai, como caiu esse ano, a gente tá cansado disso. O torcedor faz tudo pelo clube e ainda os caras querem tirar onda com o torcedor, quer ficar achando que é dono do clube, jogador de cabeça baixa, jogador que não tem atitude para levantar o time, diretoria fraca, amadora. Mais uma vez a gente achou que essa porcaria tinha mudado alguma coisa e não mudou nada. É sempre as mesmas coisas no Vasco. O poder político está acima de qualquer outra coisa, está acima da instituição, está acima do escudo do Vasco, acima da torcida do Vasco. Isso está culminando no velório, está culminando no enterro do Vasco, meu amigo. Se ficar mais um ano na segunda divisão, vai ficar igual o Cruzeiro, vai virar um time de segunda divisão, um time que não volta mais para a Série A, como está o Cruzeiro, como está o Vitória da Bahia, como está aí vários outros times que caíram e nunca mais subiram para a primeira divisão, que realmente viraram times de segunda divisão. E se o Vasco permanece na segunda, vai virar um time de segunda divisão realmente na próxima temporada, porque jogador nenhum, meu amigo, quer jogar em time de segunda divisão. Os caras querem disputar a Libertadores, os caras querem jogar aí Campeonato Brasileiro, quer ter visibilidade. E no Vasco, meu amigo, tá complicado. Esse amadorismo aí vem afundando o Vasco anos após anos. Mais uma vez, estamos chegando no fundo do poço. O Vasco na nona colocação de 24 pontos disputados. O Vasco tem apenas 10. É um absurdo. É ridículo essa campanha do Vasco da Série B e infelizmente se continuar desse jeito aí, esse time não sobe, vai ficar mais um ano na Série B, a segunda divisão aí vai ser a nova casa do Vasco, vai continuar sendo a casa do Vasco e por alguns anos, porque eu não acredito na reestruturação do Vasco, não acredito que esse time vai se recuperar. 2 anos de Série B, time grande não aguenta não, time grande fale. Olha só o exemplo aí claro isso do Cruzeiro. O torcedor vascaíno sabe e sente que a demissão do Marcelo Cabo tem que ser imediata, não dá pra esperar mais, cara, quanto mais espera
espera, mais tempo o Vasco vai permanecer na segunda divisão, mais longe do G4 o Vasco vai ficando. Hoje já está a 5 pontos de entrar no G4, um campeonato aí com vários times pequenos. Os times grandes estão tendo vida difícil na Série B, meu amigo. Um que está encontrando um pouquinho mais de facilidade é o Botafogo, que hoje está na nossa frente. Bem complicada a situação, tá difícil demais a vida do Vasco. A gente não vê a perspectiva de melhora. A zaga toma gol todo jogo. O Fernando continua sem titular. Antes do gol do Goiás, o cara tava marcando ele e do nada ele para. Dá um branco no jogador, o jogador do Goiás dispara e faz o gol lá no rebote. Infelizmente é esse tipo de jogador que a gente tem no nosso elenco, de jogador disperso, jogador que não tá nem aí, não tá comprometido com a equipe, não entra 100% focado no jogo, não serve para vestir a camisa do Vasco. É isso que a gente está vendo. Até que o Vasco lutou bastante para tentar segurar um empatezinho, mas lógico, a diferença aí numérica no campo faz toda a diferença. Mas o time mais uma vez não correspondeu, porque o seu Marcelo Cabo bancou o Bruno Gomes como titular. Ele continua como culpado, sim, lógico, da escalação do Bruno Gomes, porque ele que é o técnico do time, e escalou esse infantil, esse medíocre jogador para ser titular do Vasco. O cara foi expulso com 5 minutos de jogo, prometeu aí todo o trabalho, todo o protocolo que o Vasco fez para viajar para Goiânia, aquilo tudo em 5 minutos. Em 5 minutos o Bruno Gomes destruiu tudo isso, toda aí a viagem do Vasco, toda aí, talvez a preparação do Vasco para esse jogo, porque realmente, meu amigo, ficou bem complicada a situação do Vasco após o Bruno Gomes ser expulso, e vai para conta assim do Marcelo Cabo, e por isso que eu defendo aqui a demissão desse treinador, porque ele está perdido no comando do Vasco, não faz escolhas corretas, escolhe os piores jogadores para ser titular do time, é teimoso, muito teimoso. Infelizmente a gente não vê uma melhora nunca nesse time do Vasco. Bom, e o próximo jogo do Vasco vai ser contra o Confiança no sábado às 4h30 da tarde, e o Vasco vai ter vários desfalques para essa partida aí. Obviamente o Bruno Gomes infantil está fora dessa partida, o Morato suspenso, Léo Jabá suspenso, Matias Galaza também suspenso, e o Juninho que foi expulso naquela briga no final do jogo contra o Goiás. Esses jogadores não enfrentarão aí o Confiança no sábado às 4h30 da tarde. O Vasco vai ter que se virar aí para escalar esse time. Muitos jogadores titulares aí, como o Morato, se não joga o Morato, jogava o Léo Jabá, provavelmente vai entrar aí com o Gabriel Peck no time titular do Vasco. E no lugar do Matias Galaza, certamente deverá entrar o pesadão aí do Michel, né? Que até hoje eu não entendi porque que o Vasco contratou esse jogador. É visivelmente nítido que o Michel não é jogador de futebol, o cara tá pesadão, totalmente perdido dentro de campo. E infelizmente é esse tipo de jogador que o Vasco contratou, refúgio dos outros times. E é isso que a gente vai ter aí pro resto da temporada. Deixa nos comentários o que você acha dessa situação caótica que está passando o Vasco. Torcedor sem expectativa nenhuma de que esse time vai conseguir voltar para a elite do futebol brasileiro. Torcedor desiludido. Torcedor já está pé da vida com a direção do Vasco e principalmente com o técnico Marcelo Cabo e o time do Vasco, que não tem reação nenhuma. Bom, pessoal, é isso aí, muito obrigado. Esse é mais um vídeo meio que desabafo mesmo, porque não tem nem o que a gente falar aqui, meu amigo. Vou falar o que aqui pro torcedor? Time na péssima fase, time aí, uma péssima campanha. Não tem aqui que eu ficar aqui enchendo linguiça de torcedor, falando que o Vasco vai contratar Dedé, que o Vasco vai contratar isso, vai trazer aquilo. Não vai, meu amigo. Esse time do Vasco vai ser essa porcaria até o final, porque o seu Alexandre Pássaro não vai contratar mais ninguém, e muito menos ele vai ter coragem de mandar embora aí o Marcelo Cabo. É isso aí, pessoal, muito obrigado, tamo junto.